roubou meu colar de diamantes! Sua ladra velha! Ladra! Fernanda gritou tão alto que os copos de cristal da mesa de jantar tremeram. Era véspera de Natal, 8 da noite. A família toda reunida para a ceia na mansão de Jardim Paulista, em São Paulo. 22 pessoas sentadas ao redor da mesa enorme, comida cara, vinho importado, decoração que devia ter custado uns 30 mil reais. E no meio de tudo aquilo, Dona Irene, 69 anos, ficou paralisada com o garfo na mão, um pedaço de bacalhau caindo de volta no prato, enquanto a nora a apontava com o dedo em riste como se ela fosse uma criminosa. Eu não roubei nada, Fernanda. Eu nem entrei no seu quarto hoje. Mentirosa! Só você e a empregada têm acesso ao meu closet. E a empregada estava comigo o dia inteiro. Foi você. Entrou lá, pegou meu colar Tiffany de 50 mil reais e escondeu. Fernanda estava vermelha de raiva, o vestido de grife tremendo junto com o corpo. O filho de Dona Irene, Eduardo, se levantou da cabeceira da mesa. Mãe, a senhora pegou o colar da Fernanda? Não, eu juro que não. Ela está mentindo, Eduardo. Aquela velha invejosa sempre teve ciúmes das minhas joias. Sempre me olhou com cara de inveja. Fernanda se virou para os próprios pais, seu Roberto e Dona Helena, que estavam sentados do outro lado. Pai, mãe, vocês vão fazer alguma coisa? Ou vão deixar essa ladra continuar morando aqui na nossa casa? Fique até o final, porque essa história vai te mostrar até onde uma nora pode ir para se livrar da sogra. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Me diga nos comentários de onde você é, pois adoramos saber. Seu Roberto, um empresário de 68 anos, dono de 3 concessionárias de carros importados, limpou a boca com o guardanapo de linho bordado e olhou para Dona Irene com desprezo. Eduardo, você precisa resolver isso. Não podemos ter uma pessoa desonesta morando na casa da minha filha. Mas, seu Roberto, eu não roubei nada, eu juro. Dona Helena, mãe de Fernanda, uma senhora elegante de 65 anos toda de Chanel, soltou uma risada amarga. Eduardo, sua mãe vem de onde mesmo? De Osasco? Presidente Prudente? Gente pobre sempre é assim. Quando vê luxo pela primeira vez, não resiste e rouba. Eduardo abaixou a cabeça, não defendeu a mãe. Apenas ficou ali parado, vermelho de vergonha. A irmã de Fernanda, Patrícia, também deu seu pitaco. Fernanda, você foi bonzinha demais deixando ela morar aqui. Eu nunca deixaria a sogra do Marcelo morar na minha casa. Sogra é para ficar bem longe. Os 2 filhos de Eduardo e Fernanda, Júlia de 16 e Pedro de 14, olhavam para a avó com nojo misturado com curiosidade mórbida, como se estivessem assistindo um reality show ao vivo. Seu Roberto bateu a mão na mesa fazendo tudo tremer. Chega dessa palhaçada. Eduardo, revista o quarto da sua mãe. Se o colar estiver lá, chamamos a polícia. Se não estiver, ela sai dessa casa hoje mesmo de qualquer jeito, porque onde tem fumaça, tem fogo. Pai. Eduardo tentou protestar fracamente. Eduardo, você é homem ou não é? Sua esposa está sendo roubada dentro da própria casa. Faz o que tem que ser feito. Eduardo olhou para a mãe com aquele olhar que ela conhecia bem. Era o olhar de quem já tinha decidido acreditar na esposa. Mãe, a senhora pode ir até seu quarto e trazer sua bolsa? Vamos verificar. Eduardo, eu não tenho esse colar. Por que eu ia roubar? Só vai lá e traz a bolsa, mãe. Se a senhora não tem nada a esconder, não custa nada mostrar. Dona Irene se levantou da mesa com as pernas bambas, sentindo os olhares de todos cravados nela como facas. Os primos de Fernanda, os tios, os cunhados, todos olhavam com aquela cara de quem já tinha julgado e condenado. Subiu as escadas devagar até o quartinho do 3º andar onde dormia. Era o menor quarto da mansão de 5 andares,
com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janelinha que dava para o muro do vizinho. Aquele quartinho tinha sido depósito durante anos, até Dona Irene se mudar para lá 3 anos atrás, depois que ficou viúva. Pegou a bolsa velha em cima da cômoda, desceu de volta, entregou para Eduardo. Ele abriu, começou a vasculhar. Carteira velha, lenço de papel, remedinhos para pressão, balas de hortelã, alguns trocados. Nada de colar. Não está aqui, disse ele, devolvendo a bolsa. Então ela escondeu em outro lugar. Revira o quarto dela. Fernanda não ia desistir. Fernanda, já chega. Eduardo tentou acalmar a esposa. Chega nada. Aquela velha roubou meu colar. Revira o quarto dela, Eduardo. Ou você está protegendo sua mãe ladra. Eduardo suspirou, olhou para Dona Irene. Mãe, a senhora se importa se a gente revistar seu quarto? Dona Irene sentiu as lágrimas queimando, mas segurou. Pode revistar, não vão achar nada. Eduardo, Fernanda, seu Roberto e Dona Helena subiram até o quartinho. Começaram a revistar tudo. Abriram o guarda-roupa, reviraram as roupas velhas e puídas, olharam nos bolsos. Nada. Reviraram a cômoda. Abriram as gavetas de calcinha e meia. Nada. Olharam debaixo do colchão, dentro dos sapatos, atrás dos móveis. Nada. Depois de 20 minutos, desceram. Fernanda estava ainda mais irritada. Ela escondeu! Pode ter escondido em qualquer lugar dessa casa. Fernanda, a gente revirou o quarto todo. Não tem nada. Eduardo tentou ser a voz da razão. Então ela vendeu, ou deu para alguém. Aquela velha é ladra. Fernanda se virou para Dona Irene com ódio nos olhos. Sua velha miserável! Você teve inveja porque nunca teve nada na vida, sempre foi pobre, ralou como uma condenada. E quando finalmente conseguiu morar numa casa boa, não resistiu e roubou. Eu não roubei! Dona Irene estava tremendo, a voz saindo fraca. Seu Roberto se levantou, imponente no terno Armani. Irene, acho melhor você ir embora. Até resolvermos isso, é melhor você ficar em outro lugar. Não posso permitir que minha filha continue se sentindo insegura na própria casa. Mas, seu Roberto, eu não roubei, juro. Pode ser que não. Mas enquanto esse colar não aparecer, você não pode continuar aqui. E, francamente, mesmo que apareça, acho que já deu o tempo de você morar aqui. 3 anos é tempo demais. Sogra tem que morar na casa dela, não na casa dos filhos. Eduardo baixou a cabeça, não disse nada. Não defendeu a mãe. Apenas ficou ali parado, do lado da esposa e dos sogros, deixando expulsarem a própria mãe na noite de Natal. Dona Irene olhou para o filho, esperando que ele dissesse alguma coisa, que tomasse sua defesa, que acreditasse nela. Mas Eduardo continuou de cabeça baixa, calado, covarde. Eu vou buscar minhas coisas. Subiu pela última vez até o quartinho, juntou as poucas roupas que tinha numa mala velha, pegou a bolsa, a Bíblia que estava na cabeceira e uma coisa muito importante que ninguém sabia que existia. Um cartão de memória minúsculo que estava escondido atrás da Bíblia, conectado a 5 câmeras espiã espalhadas pela casa. Desceu, passou pela sala de jantar onde todos ainda estavam sentados, ninguém comendo, todos olhando para ela, em silêncio com cara de julgamento. Saiu pela porta da frente sem olhar para trás. A porta se fechou atrás dela com um barulho pesado que ecoou na noite fria de dezembro. Ficou parada na calçada da rua arborizada de Jardim Paulista, a mala velha numa mão, a bolsa na outra, sem saber para onde ir. Eram 9 da noite de véspera de Natal. Estava sozinha, sem dinheiro, sem lugar para dormir. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Uma coisa que ia mudar tudo. Porque Dona Irene não era burra, não era ingênua. E nos últimos 3 meses, desde que percebeu que Fernanda estava tramando algo contra ela, tinha instalado câmeras escondidas pela casa toda. Câmeras minúsculas, do tamanho de um botão,
que gravavam tudo e mandavam para um cartão de memória. 5 câmeras espalhadas, uma no corredor do segundo andar perto do quarto de Fernanda, uma na sala, uma na cozinha, uma escondida no próprio quartinho dela e uma, a mais importante de todas, dentro do closet de Fernanda, camuflada atrás de uma caixa de sapatos. E naquele exato momento, essas câmeras tinham gravado algo que ia destruir completamente a vida de Fernanda. Mas, para entender como Dona Irene tinha chegado até ali, expulsa de casa na noite de Natal, acusada de roubo pela própria nora, era preciso voltar no tempo e entender toda a história. Dona Irene nasceu em 1955, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Família muito pobre, pai ferroviário, mãe costureira. Era a mais velha de 6 irmãos. Estudou até terminar o ensino médio. Aos 18 anos, começou a trabalhar como balconista numa loja de tecidos. Aos 22, em 1977, conheceu Antônio, mecânico de oficina, homem trabalhador e honesto com cheiro de graxa, mas coração limpo. Casaram em 1978. Foram morar num apartamento alugado de 2 quartos em Osasco, periferia de São Paulo. Em 1980 nasceu Eduardo, o único filho que conseguiram ter depois de um parto complicado que deixou Dona Irene impossibilitada de ter mais filhos. Mas aquele menininho era tudo para eles. Antônio trabalhava de segunda a sábado na oficina, chegava em casa sujo de graxa, mas sempre trazendo o salário completo sem gastar com cachaça ou jogo. Dona Irene continuou trabalhando, agora como costureira fazendo roupas por encomenda em casa para ajudar nas despesas enquanto criava o filho. Eduardo cresceu com dificuldade, mas com muito amor. Sempre teve roupa limpa, ainda que remendada, comida na mesa, ainda que simples, material escolar, ainda que comprado no começo do ano e usado até dezembro, todo rabiscado. Estudou em escola pública, era bom aluno, inteligente, sonhador. Em 1998, aos 18 anos, Eduardo passou no vestibular para Engenharia Civil na USP. Foi o dia mais feliz da vida de Dona Irene e Antônio. O filho ia ser engenheiro, ia ter diploma, ia sair da pobreza. Mas a alegria durou pouco quando viram os custos. Mesmo sendo universidade pública sem mensalidade, tinha despesas enormes. Transporte caro porque a USP ficava longe, xerox dos textos que os professores pediam, livros importados que custavam R$ 300 cada, material de desenho técnico caríssimo. Dona Irene aumentou o ritmo, costurava até 2 da manhã todo dia, os dedos sangrando das picadas de agulha, os olhos ardendo de tanto forçar a vista na luz fraca. Antônio pegou horas extras na oficina. Trabalhava domingos e feriados. Aceitava qualquer serviço extra que aparecesse. Tudo para Eduardo não passar necessidade na faculdade. Os 5 anos de 1998 a 2003 foram os mais duros da vida deles. Comiam arroz com ovo no almoço e no jantar para economizar. A carne era luxo para domingo se sobrasse dinheiro. As roupas eram usadas até rasgar e não ter mais como remendar. Dentista, médico, remédio, tudo isso virou luxo impossível. Mas o dinheiro do Eduardo nunca faltava. Sempre tinha os R$ 500 por mês que ele precisava. Eduardo se formou em 2003, com louvor, arrumou emprego rapidinho numa construtora grande, começou ganhando R$ 3.500 por mês. Nos primeiros 6 meses, mandou R$ 300 por mês para ajudar os pais. Mas depois de 1 ano, parou completamente. As desculpas eram sempre as mesmas quando Dona Irene ligava perguntando: carro quebrou e precisou consertar. Conta de cartão atrasada, curso de especialização caro que ia ajudar na carreira. Em 2007, conheceu Fernanda numa festa da construtora onde trabalhavam no mesmo projeto. Ela era arquiteta, tinha se formado na Mackenzie, vinha de família rica de Jardim Paulista. O pai, seu Roberto, era dono de 3 concessionárias de carros importados,
A mãe, Dona Helena, vinha de família tradicional paulistana com sobrenome importante e apartamento na Avenida Paulista. Eduardo ficou completamente deslumbrado com aquele mundo de luxo que nunca tinha visto. Restaurantes onde o jantar custava mais que um mês de aluguel em Osasco, viagens de fim de semana para Campos do Jordão ou Ilhabela, roupas de marca que valiam mais que o carro dele. E Fernanda era linda, loira natural, alta, magra, sempre impecável com unhas feitas e cabelo no salão toda semana. Começaram a namorar em agosto. Em outubro, Eduardo levou Fernanda para conhecer os pais em Osasco. Dona Irene preparou tudo com o maior capricho que conseguiu. Limpou o apartamento até brilhar. Fez comida gostosa com o melhor que tinha. Comprou refrigerante e bolo na padaria. Se arrumou com seu vestido mais bonito ainda que velho. Fernanda chegou de carro importado. Desceu olhando ao redor com aquela cara de quem acabou de entrar num lugar nojento. O prédio era simples. Tinha infiltração nas paredes. O elevador vivia quebrado. Subiram de escada, 3 andares. O apartamento era pequeno, 2 quartos apertados. Sala e cozinha minúsculas. Móveis velhos comprados há 20 anos em liquidação. Durante o almoço, Fernanda mal tocou na comida. Ficou mexendo no celular, respondendo com monossílabos quando Dona Irene tentava puxar conversa. Saíram de lá depois de 1 hora. Fernanda inventou compromisso urgente. No carro, Eduardo ouviu. Meu Deus, Eduardo, é ali que você cresceu. Que lugar horrível. E seus pais, coitados, parecem tão... simples. Seu pai é mecânico? Sua mãe costureira? Nossa, que diferente. Diferente era o jeito dela dizer pobre sem usar a palavra. 3 meses depois, em janeiro de 2008, foi a vez de Eduardo conhecer a família de Fernanda. Jantar na mansão de Jardim Paulista, 5 andares, piscina aquecida, garagem com 4 carros importados, empregada uniformizada servindo a mesa. Eduardo se sentiu um peixe fora d'água. Não sabia qual talher usar, não entendia metade das conversas sobre investimentos e viagens internacionais, não conhecia os vinhos caros que serviam. Seu Roberto mal falou com ele. Fez umas perguntas sobre trabalho e ficou em silêncio o resto da noite. Dona Helena foi educada, mas gelada, daquele jeito que gente rica finge simpatia, mas está julgando tudo. Mas Fernanda estava apaixonada, ou pelo menos fingia bem. E Eduardo estava tão deslumbrado que não via, ou fingia não ver os sinais de que aquela família considerava ele um pobre que tinha dado sorte de fisgar a filha deles. Casaram em maio de 2009, num casamento luxuoso no Clube Harmonia, com 300 convidados. Decoração que custou R$80 mil, paga pelo pai da noiva. Lua de mel em Paris, paga também pelo sogro. Dona Irene e Antônio foram ao casamento. Tinham comprado roupa no brechó, se endividando para não passar vergonha. Mas mesmo assim, se sentiram completamente deslocados no meio de tanta gente rica e elegante. Ficaram numa mesa afastada, no canto do salão, longe de toda a festa de verdade. Eduardo mal falou com eles. Estava sempre rodeado dos amigos ricos de Fernanda, da família dela, fingindo que também pertencia àquele mundo. O casal foi morar num apartamento de 150 metros quadrados em Pinheiros, que os pais de Fernanda deram de presente de casamento, avaliado em R$1.200.000. Eduardo continuou trabalhando na construtora, mas agora ganhando mais. Tinha sido promovido a gerente de obras. Fernanda parou de trabalhar completamente. Vivia da mesada gorda que o pai dava e do salário do marido, que agora era de R$8 mil. Os anos passaram e nasceram 2 filhos, Júlia em 2008 e Pedro em 2010. Dona Irene mal via os netos, porque Fernanda sempre inventava desculpas quando ela ligava querendo visitar. Hoje não dá, as crianças estão com gripe. Hoje não, vamos sair para almoçar fora. Hoje não, eles têm natação e inglês. Sempre tinha um motivo para manter a sogra bem longe. As poucas vezes que conseguia visitar,
Fernanda deixava claro o desconforto. Recebia ela na porta, não convidava para entrar, ficava com aquela cara de quem quer que a visita vá embora logo. Os netos eram apresentados rapidamente, 2 beijinhos forçados. E depois, Fernanda levava eles para dentro dizendo que tinham lição ou atividade. Eduardo via tudo e não fazia nada. Tinha vergonha da mãe na frente da esposa rica, simples assim. Preferia manter ela longe para não causar atrito no casamento. Em 2014, a situação financeira de Eduardo melhorou ainda mais. Foi promovido a diretor de projetos. Salário subiu para 15 mil. No ano seguinte, os sogros deram outro presente. Uma mansão de 5 andares em Jardim Paulista, avaliada em 4,5 milhões. Para os netos crescerem num lugar digno, disse seu Roberto. Dona Irene continuava na mesma vida de sempre em Osasco, costurando para sobreviver, morando no mesmo apartamento alugado, com Antônio ainda trabalhando na oficina aos 60 e poucos anos, porque a aposentadoria de um salário mínimo não dava para viver. Foi em 2015 que a tragédia aconteceu. Antônio começou a sentir dores fortes no peito, cansaço, falta de ar. Dona Irene levou ele no postinho, o médico fez eletro e assustou com o resultado. Seu marido está com o coração muito comprometido. Precisa fazer cateterismo urgente para ver se tem entupimento nas artérias. Pelo SUS, a fila de espera era de 8 meses. O médico foi sincero. 8 meses pode ser tarde demais, dependendo do que encontrarmos. O ideal seria fazer particular. Dona Irene ligou para Eduardo desesperada. Filho, seu pai está com um problema sério no coração. O médico disse que precisa fazer cateterismo urgente, mas pelo SUS demora 8 meses. Particular custa 15 mil reais. Você consegue ajudar a gente? Do outro lado da linha, Eduardo hesitou. Dona Irene ouviu a voz de Fernanda ao fundo. Quem é? Ah, é sua mãe de novo? Fala que não temos esse dinheiro. Acabamos de reformar a piscina. Mãe, olha, agora não dá. A Fernanda acabou de gastar muito com reforma aqui de casa. Estamos apertados. Faz pelo SUS. Todo mundo faz. Mas, filho, o médico disse que pode ser perigoso esperar. Mãe, se fosse tão perigoso assim, eles não mandariam esperar. Faz pelo SUS, vai dar certo. E desligou. Dona Irene ficou ali segurando o telefone, as lágrimas descendo. Antônio estava deitado no sofá. Tinha ouvido tudo. Deixa, Maria. A gente faz pelo SUS mesmo. Vai dar certo. Entraram na fila. Os meses foram passando. Antônio foi piorando. No 6º mês de espera, numa terça-feira de manhã, ele acordou com dor terrível no peito, suando frio, sem conseguir respirar direito. Dona Irene chamou o SAMU, mas quando chegaram já era tarde. Antônio tinha tido infarto fulminante. Morreu ali na cama do apartamento em Osasco, segurando a mão dela, tentando dizer alguma coisa, mas sem força para falar, os olhos cheios de lágrimas e medo. Dona Irene ligou para Eduardo chorando tanto que mal conseguia falar. Seu pai morreu, filho. Seu pai morreu. Como? De quê? Infarto. Estava esperando o cateterismo. Não aguentou. Silêncio pesado do outro lado. Depois a voz de Eduardo trêmula. Nossa, mãe. Sinto muito. Que tragédia. O velório vai ser quando? Amanhã, 10 da manhã. Cemitério de Osasco. Tá bom, a gente vai. Eduardo foi ao velório junto com Fernanda e os 2 filhos. Ficaram 20 minutos, deram os pêsames e foram embora alegando que as crianças estavam cansadas e tinham atividade no dia seguinte. Nem esperaram o enterro. Depois disso, Eduardo mal ligava para a mãe. De mês em mês, ligação rápida de 5 minutos, perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, mas nunca oferecendo ajuda de verdade. Dona Irene ficou sozinha viúva aos 63 anos, vivendo da aposentadoria do Antônio de um salário mínimo, mais o que conseguia ganhar costurando. A solidão era pesada, sufocante, doía fisicamente no peito.
O apartamento cheio de memórias do marido virou uma prisão de tristeza. Foi em agosto de 2021, 3 anos depois da morte de Antônio, que Eduardo apareceu com uma proposta. Mãe, a senhora não pode continuar vivendo sozinha aqui. A gente tem uma mansão enorme com vários quartos vazios. Vem morar com a gente, vai ser bom ter a família junta. Dona Irene não sabia que aquilo não tinha sido ideia do Eduardo. Tinha sido ideia de Fernanda, mas não por bondade. Seu Roberto tinha dado um ultimato. Fernanda, sua sogra está morando sozinha enquanto vocês têm uma mansão de 5 andares? Isso pega mal para a família. Chama ela para morar aí, pelo menos vão parecer gente decente. Dona Irene aceitou porque estava desesperada de solidão. Juntou suas poucas coisas, manteve o apartamento alugado em Osasco porque, no fundo, sabia que podia precisar, e se mudou para a mansão. Mas, quando chegou lá, percebeu que não ia ser a maravilha que Eduardo tinha pintado. Foi levada até o quartinho do 3º andar, o menor da casa toda, antigo depósito de 2 metros por 3, com uma cama de solteiro velha, um guarda-roupa pequeno e uma janelinha que dava para o muro do vizinho. A senhora vai dormir aqui, mãe. É pequeno, mas aconchegante. Enquanto isso, Júlia e Pedro tinham quartos de 20 metros quadrados cada, com banheiro privativo, televisão de 60 polegadas, computador gamer, videogame. Eduardo e Fernanda tinham uma suíte master de 40 metros com closet do tamanho do quartinho de Dona Irene, banheira de hidromassagem, varanda com vista. Nos primeiros dias, Dona Irene tentou ajudar nas tarefas da casa. Acordava cedo, fazia café para todos, limpava a cozinha, arrumava as camas. Mas logo Fernanda deixou claro que aquilo não era bem-vindo. Dona Irene, a gente tem empregada para fazer essas coisas. A senhora não precisa trabalhar, pode descansar. Parecia gentileza, mas o tom era de ordem gelada. Dona Irene era para ficar quieta no quartinho, invisível, sem incomodar, sem aparecer, como um móvel velho que está ali, mas ninguém presta atenção. E foi o que ela tentou fazer. Acordava, esperava todos saírem, descia para tomar café sozinha, voltava para o quartinho. Ficava lá lendo ou assistindo TV, na televisãozinha pequena que Eduardo tinha dado. Descia só para almoço e jantar comendo rápido para não incomodar. Mas mesmo assim, Fernanda reclamava. Eduardo ouvia quase todo dia. Sua mãe está sempre dando sopa pela casa. Fica olhando minhas coisas com aquela cara de inveja. Não aguento ter ela aqui. Fernanda, ela está quieta no quarto dela. Mas só de saber que ela está aqui já me irrita. Aquela velha pobre, feia, com aquelas roupas horríveis. Tenho vergonha quando minhas amigas vêm aqui e dão de cara com ela. E realmente, quando Fernanda recebia as amigas para almoço ou chá da tarde, avisava a Dona Irene antes. Hoje vou receber umas amigas. Seria bom a senhora ficar no quarto. Elas vêm aqui para relaxar, não para ficar constrangidas. Dona Irene obedecia. Ficava trancada no quartinho ouvindo as risadas, as conversas, o barulho de louça, sentindo o cheiro da comida cara que a empregada preparava, mas sem poder participar de nada. Os netos mal falavam com ela. Quando cruzavam no corredor, desviavam o olhar ou abaixavam a cabeça mexendo no celular. Júlia e Pedro tinham aprendido com a mãe que a avó era alguém de quem ter vergonha, alguém para esconder e ignorar. Eduardo via tudo e não fazia nada. Tinha escolhido o lado da esposa rica. Vivia com medo de contrariar Fernanda e os sogros. Preferia sacrificar a própria mãe para manter a paz no casamento. 3 anos se passaram assim de 2021 a 2024. Dona Irene vivendo naquela mansão luxuosa de 4,5 milhões, mas se sentindo mais pobre e sozinha do que quando morava no apartamento de Osasco. Pelo menos lá tinha a liberdade de ser ela mesma, de cozinhar o que queria, de assistir TV na sala, de receber a vizinha para tomar café. Ali era uma prisioneira tolerada por caridade falsa.
Foi em setembro de 2024 que tudo começou a mudar. Dona Irene estava descendo as escadas para buscar água na cozinha quando ouviu Fernanda conversando com alguém pelo telefone na sala. A voz estava alta, quase gritando. Júlia, não aguento mais. Já são 3 anos com aquela velha infestando minha casa. 3 anos! Dona Irene parou na escada, escondida atrás da parede, ouvindo. Não posso simplesmente expulsar ela. O Eduardo é filho único. Ela não tem mais ninguém. Se eu mandar embora, vou parecer a bruxa má. Meu pai já me chamou a atenção 2 vezes, dizendo que tenho que manter ela aqui para não passar vergonha para a família. Silêncio enquanto a pessoa do outro lado falava. Então, eu vou fazer diferente. Vou deixar a vida dela tão insuportável que ela mesma vai pedir para ir embora. Vou começar a acusá-la de coisas pequenas, ir minando ela aos poucos, até que vou armar algo grande, tipo acusar ela de roubo. Aí o Eduardo não vai ter escolha, vai ter que expulsar ela mesmo contra a vontade. Dona Irene sentiu o sangue gelar. Fernanda estava planejando armar uma situação para expulsá-la. Como vou fazer? Tenho umas joias caras, um colar da Tiffany que vale 50 mil. Vou esconder ele, acusar ela de ter roubado, fazer escândalo na frente da família toda. Ninguém vai acreditar nela. Vão todos pensar que ela roubou porque é pobre e invejosa. Perfeito, né? Mais silêncio. Tá, vou fazer isso no Natal. Vou ter a família toda aqui, meus pais, minha irmã, todo mundo. Aí faço o escândalo, a família toda vai pressionar o Eduardo a expulsar ela. Vai ser lindo! Fernanda deu risada e desligou. Dona Irene subiu de volta para o quartinho em silêncio, o coração disparado. Então era isso. Fernanda ia armar para ela. Ia forjar um roubo para ter desculpa de expulsá-la na frente de todo mundo. Ficou a noite toda sem dormir, pensando no que fazer. Precisava se proteger. Mas como? Se simplesmente contasse para Eduardo, ele ia acreditar na esposa, não nela. Precisava de provas. Provas irrefutáveis. No dia seguinte, pegou o ônibus até um shopping em Pinheiros, entrou numa loja de eletrônicos grande. Procurou até achar a seção de segurança. Tinha vários tipos de câmeras, desde aquelas grandonas até umas minúsculas do tamanho de um botão. Um vendedor jovem se aproximou. Pois não, senhora? Posso ajudar? Eu queria saber sobre essas câmeras pequenas. Como funcionam? Essas são câmeras espiã. São do tamanho de um botão. Gravam em alta definição. A bateria dura até 3 meses. Elas gravam tudo e salvam num cartão de memória que vai junto. Depois, a senhora coloca o cartão no computador ou no celular e pode assistir tudo. E quanto custa? Esse kit aqui vem com 5 câmeras, 5 cartões de memória, carregador. R$350. Dona Irene tinha exatamente R$400 guardados. Era tudo que tinha economizado nos últimos 6 meses, fazendo uns crochês para vender na feira. Mas precisava daquilo. Vou levar. Comprou o kit, levou escondido na bolsa para casa. Esperou uma tarde em que todos tinham saído. Fernanda tinha ido ao salão de beleza e depois almoçar com as amigas. Eduardo no trabalho, os netos na escola, até a empregada tinha folga. Estava completamente sozinha na mansão. Era a chance perfeita. Primeiro leu as instruções que vinham com as câmeras. Era simples. Ligar a câmera apertando um botãozinho minúsculo. Instalar o cartão de memória. Posicionar em algum lugar com boa visão e pronto. A câmera gravava tudo automaticamente e salvava no cartão. Depois era só colocar o cartão no celular para assistir. Começou pelo mais importante, o closet de Fernanda. Subiu até o 2º andar, entrou no quarto do casal, foi até o closet enorme que era do tamanho do quartinho dela. Tinha centenas de roupas de grife, dezenas de pares de sapatos caros, prateleiras cheias de bolsas de marca e uma gaveta específica para joias, que Fernanda mantinha sempre trancada.
Mas Dona Irene tinha visto ela abrindo várias vezes. Procurou um lugar alto onde colocar a câmera. Achou uma prateleira cheia de caixas de sapatos da Louboutin. Pegou um banquinho, subiu com cuidado, colocou a primeira câmera atrás de uma caixa vermelha, ajeitou para a lente ficar apontada para o closet todo, incluindo a gaveta de joias. Perfeito. De longe, era invisível. Desceu. Testou andando pelo closet. A câmera era tão pequena e tão bem camuflada que era impossível perceber. Instalou a segunda câmera no corredor do segundo andar, escondida atrás de um quadro grande, apontada para a porta do quarto de Fernanda e Eduardo. Se alguém entrasse ou saísse, a câmera gravaria. A terceira câmera foi na sala, atrás de um vaso decorativo numa prateleira alta, com visão para toda a sala, incluindo a mesa de jantar. A quarta na cozinha, em cima de um armário alto que ninguém usava, filmando toda a área. E a quinta no próprio quartinho dela, escondida atrás da Bíblia na cabeceira da cama, filmando a porta e o guarda-roupa. Se alguém entrasse ali para plantar algo, seria gravado. Instalou tudo em 2 horas. Testou cada câmera pelo celular para ter certeza que estava gravando direitinho. Funcionava perfeitamente. Conseguia ver ao vivo tudo que as câmeras filmavam. E tudo ficava salvo automaticamente nos cartõezinhos de memória. Nos dias seguintes, começou a assistir às gravações todo dia. Via Fernanda andando pela casa, conversando ao telefone, sempre reclamando dela. Aquela velha horrorosa. Aquela pobre que o Eduardo insiste em manter aqui. Não aguento mais ver aquela cara de coitada. Mas ainda não tinha acontecido nada grave. Até que em novembro, um mês antes do Natal, a câmera do corredor gravou algo importante. Era uma quinta-feira de manhã, 10 horas. Eduardo tinha saído cedo para a reunião no trabalho. Os netos estavam na escola. A empregada estava no térreo lavando roupa. Fernanda estava sozinha no segundo andar. A câmera mostrou Fernanda saindo do próprio quarto, olhando para os lados, conferindo se não tinha ninguém por perto, e então andando até o quartinho de Dona Irene no terceiro andar. Entrou, deixou a porta entreaberta. A câmera do quartinho gravou tudo. Fernanda entrou, começou a vasculhar as coisas de Dona Irene, abriu o guarda-roupa, passou a mão nas roupas velhas, fez cara de nojo. Que roupas horríveis! Cheira a pobre. Fechou o guarda-roupa. Abriu as gavetas da cômoda. Mexeu nas calcinhas e meias velhas. Revirou tudo. Estava procurando algo. Ou estava se familiarizando com o quarto para depois plantar algo. Não plantou nada daquela vez. Apenas vasculhou tudo, memorizou onde ficava cada coisa e saiu. Mas estava claramente preparando o terreno. 2 semanas depois, em dezembro, a câmera gravou Fernanda entrando no quartinho de novo. Dessa vez, pegou uma blusa velha de Dona Irene, cheirou, fez cara de nojo absoluto. Deus, que roupa fedorenta! Como alguém usa isso? Jogou de volta na gaveta. Estava se preparando para algo. Dona Irene sabia. O Natal estava chegando. E Fernanda tinha dito no telefone que ia fazer o escândalo no Natal com a família toda presente. No dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal, a câmera do closet finalmente gravou o momento decisivo. Era de manhã, 9h30. Fernanda estava sozinha no quarto. Eduardo já tinha saído para trabalhar. Entrou no closet, foi direto até a gaveta de joias. Abriu com a chavinha que guardava numa caixinha, pegou um colar de diamantes lindo dentro de uma caixinha azul da Tiffany. Dona Irene estava assistindo ao vivo pelo celular no quartinho, o coração disparado. Fernanda pegou o próprio colar e colocou dentro da própria bolsa Louis Vuitton, fechou a gaveta de joias, saiu do closet, saiu do quarto, desceu as escadas. Dona Irene não entendeu. Fernanda pegou o próprio colar e levou embora? Por quê? Mas então, meia hora depois, tudo ficou claro. Fernanda voltou ao closet, abriu a gaveta de joias, olhou dentro fingindo procurar algo
e então começou a gritar como uma louca. Meu Deus! Meu colar! Cadê meu colar da Tiffany? Joana! Joana! A empregada subiu correndo. O que foi, dona Fernanda? Meu colar de diamante sumiu. Você viu? Não, dona. Eu não mexi nas suas coisas. Tem certeza? Pensa bem. Tenho certeza, dona. Eu nunca mexo nas suas joias. Tenho medo de quebrar alguma coisa. Fernanda fingiu um ataque histérico. Meu Deus, meu Deus. Esse colar foi presente de casamento da minha mãe. Vale 50 mil reais. Alguém roubou. Só pode ter sido a Irene. Só ela fica fuçando pela casa quando não tem ninguém olhando. Mas dona Irene é tão quietinha. Quietinha nada. Aquela velha sempre teve inveja das minhas coisas. Sempre me olhou com cara de cobiça. Tenho certeza absoluta que foi ela. Dona Irene assistiu tudo pelo celular. Entendeu o plano completo. Fernanda tinha escondido o próprio colar para depois acusar ela de roubo. E ia fazer o escândalo no dia seguinte, véspera de Natal, com a família toda presente para testemunhar e pressionar Eduardo a expulsar a mãe. Era o plano perfeito. Ou seria, se Dona Irene não tivesse gravado tudo. Mas ela não ia revelar as gravações ainda. Ia esperar o momento certo. Ia deixar Fernanda fazer o escândalo todo, expulsar ela de casa e só depois mostrar a verdade. Porque quanto maior a humilhação que ela sofresse, maior seria a vingança depois. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 24, véspera de Natal, a família toda se reuniu para a ceia. 22 pessoas. Eduardo, Fernanda, os 2 filhos, os pais de Fernanda, seu Roberto e Dona Helena, a irmã de Fernanda, Patrícia, com o marido, primos, tios, cunhados. Durante o jantar, Fernanda armou o escândalo perfeito que tinha ensaiado. Acusou Dona Irene na frente de todos. Fez parecer que ela era uma ladra invejosa. Conseguiu que revistassem o quarto dela. E no final, com a ajuda do sogro e da família toda pressionando, conseguiu que Eduardo expulsasse a própria mãe de casa. Dona Irene saiu dali com a mala velha e a bolsa, mas também com o cartão de memória que tinha todas as gravações salvas. O cartão estava guardado num bolsinho secreto da bolsa, protegido como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Por que era? Pegou o táxi até Osasco, voltou para o apartamento que tinha mantido alugado esses 3 anos. Chegou lá meia-noite de véspera de Natal, sozinha, humilhada, expulsa, mas não derrotada. Sentou no sofá velho, pegou o celular, colocou o cartão de memória. Assistiu de novo a gravação de Fernanda pegando o próprio colar e escondendo. Estava tudo ali, em alta definição, impossível de negar. Sorriu pela primeira vez em meses. Fernanda ia pagar por aquilo. Ia pagar caro. Passou o Natal sozinha naquele apartamento. Eduardo não ligou nenhuma vez sequer para saber se ela estava bem, onde estava dormindo, se tinha comida. Nada. Era como se ela tivesse deixado de existir. No dia 27 de dezembro, 2 dias depois do Natal, Dona Irene pegou todos os cartões de memória com as gravações, foi até um cartório no centro de Osasco, fez cópias autenticadas de tudo. Depois, procurou na internet advogados especializados em direito de família. Encontrou a doutora Paula Mendes, uma advogada de 45 anos que atendia num escritório pequeno, mas tinha ótimas avaliações na internet. Marcou consulta para o dia 28. Chegou lá, contou toda a história para a doutora Paula. A advogada ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando Dona Irene terminou, ela disse: "E a senhora tem provas disso?" "Tenho, gravações em vídeo." Colocou o cartão de memória no computador da advogada, mostrou tudo. A gravação de Fernanda pegando o próprio colar e escondendo na bolsa. A gravação de Fernanda voltando ao closet e fingindo procurar o colar. A gravação da véspera de Natal com Fernanda gritando que Dona Irene tinha roubado. Tudo. A doutora.
Paula assistiu com os olhos arregalados. Quando terminou, estava com o rosto vermelho de raiva. Dona Irene, isso é gravíssimo. Ela forjou um crime. Ela cometeu calúnia ao acusar a senhora falsamente de roubo e cometeu constrangimento de idoso ao humilhá-la na frente de 22 pessoas. Vamos processar ela por tudo isso. E eu vou conseguir alguma coisa? Conseguir? Dona Irene, com essas provas, a gente vai conseguir no mínimo R$200 mil de indenização por danos morais. E ela pode responder processo criminal por calúnia, o que dá de 3 meses a 1 ano de prisão ou serviço comunitário. E eu posso voltar para casa? Pode sim. Vou pedir liminar para a senhora poder voltar imediatamente. E além disso, com essas gravações, o seu filho vai ter que tomar uma decisão. Ou fica com a senhora, ou fica com a esposa mentirosa e criminosa. No dia 2 de janeiro, uma segunda-feira, a doutora Paula entrou com a ação na justiça. Processo contra Fernanda pedindo R$200 mil de indenização por danos morais, mais liminar para Dona Irene poder voltar para a casa, mais pedido para o Ministério Público avaliar a abertura de processo criminal por calúnia. Anexou todas as gravações das câmeras, todos os vídeos mostrando Fernanda pegando o próprio colar, escondendo e depois acusando falsamente Dona Irene. 3 dias depois, na quinta-feira, dia 5, um oficial de justiça bateu na porta da mansão em Jardim Paulista às 3 da tarde. Fernanda estava sozinha em casa, os filhos na escola, Eduardo no trabalho. Abriu a porta de roupão de seda, cabelo preso em coque, cara de sono. Boa tarde, sou oficial de justiça. Tenho uma intimação para a senhora Fernanda Almeida Santos e para o senhor Eduardo Santos. Intimação? De quê? Fernanda bocejou. A senhora Irene Maria Santos entrou com ação judicial contra a senhora. Calúnia, difamação e constrangimento de idoso. Fernanda ficou branca. A cor sumiu do rosto num segundo. Isso é um absurdo. Ela roubou meu colar. Segundo o processo, existem provas em vídeo de que a senhora forjou o roubo. Câmeras de segurança que a requerente havia instalado na casa gravaram tudo. Câmeras? Que câmeras? Aquela velha colocou câmeras escondidas na minha casa? A voz de Fernanda estava subindo, ficando histérica. Segundo a defesa, ela instalou as câmeras por se sentir ameaçada, após ouvir a senhora planejando armar uma situação contra ela. E as gravações mostram claramente que ela tinha razão. O oficial entregou o envelope grosso com a intimação e todos os anexos, incluindo prints das gravações. A senhora tem 15 dias para apresentar defesa, e há uma liminar determinando que a senhora Irene pode voltar a morar na casa imediatamente, visto que foi expulsa injustamente. Fernanda segurou o envelope com as mãos tremendo. Ela vai voltar a morar aqui? Se ela quiser, sim. A liminar garante o direito dela. Mas, segundo o processo, ela não quer voltar. Quer apenas a indenização e justiça. O oficial foi embora. Fernanda ficou ali parada na porta, segurando a intimação, as pernas bambas, o coração disparado. Abriu o envelope, começou a ler. Viu as fotos impressas dos vídeos mostrando ela no closet, pegando o colar, escondendo na bolsa, voltando depois, fingindo procurar. Estava tudo ali, cada segundo gravado em alta definição. Aquela velha maldita colocou câmeras escondidas. Ela me gravou. Fernanda começou a gritar sozinha, histérica. Ligou para o pai. Pai, aquela velha está me processando. Ela tinha câmeras escondidas na casa. Ela gravou tudo. Gravou o quê? A voz de seu Roberto era fria. Eu pegando o meu próprio colar e escondendo. Eu armei para ela, pai. Eu escondi meu colar para acusar ela de roubo e expulsar ela daqui. Mas aquela desgraçada tinha instalado câmeras e gravou tudo. Silêncio longo do outro lado. Depois, a voz de seu Roberto gelada como gelo.
Você fez o quê? Eu queria me livrar dela, pai. Ela estava infestando minha casa. Então eu pensei nesse plano: esconder meu colar, acusar ela, fazer escândalo na frente de todo mundo, e o Eduardo ia expulsar ela. Era perfeito. Mas aquela velha tinha câmeras. Fernanda, você é burra? Você forjou um crime? Você cometeu calúnia? Você sabe que isso dá cadeia? Cadeia? Mas, pai, e pior, você fez isso na minha frente. Eu estava lá, testemunhei você acusando ela. Participei da expulsão. Agora eu também estou envolvido nisso. Pai, me ajuda. Contrata um advogado bom. Fernanda, você se enfiou sozinha. Você vai ter que resolver isso sozinha. Não vou gastar dinheiro defendendo uma mentirosa que forjou crime. E desligou na cara dela. Fernanda tentou ligar de volta, mas seu Roberto não atendia. Ligou para a mãe, Dona Helena. A mãe atendeu, mas foi igualmente fria. Fernanda, seu pai me contou. Que decepção! Como você pôde fazer uma coisa dessas? Armar para uma senhora de 69 anos? Forjar um roubo? Nossa família tem reputação a zelar. Não quero mais falar sobre isso. E também desligou. Quando Eduardo chegou em casa às 7 da noite, Fernanda estava sentada na sala com a intimação nas mãos, chorando. O que aconteceu? Ele largou a pasta, se aproximou. Sua mãe está me processando. Como assim processando? Ela tinha câmeras escondidas na casa. Ela gravou tudo. Ela gravou eu pegando meu próprio colar e escondendo para acusar ela. Eduardo ficou parado, processando as palavras. Você. Você fez o quê? Eu armei para ela. Eu escondi meu colar. Acusei ela de roubo. Fiz todo aquele escândalo no Natal. Porque eu queria me livrar da sua mãe. Não aguento mais ela morando aqui. As palavras saíam entre soluços. Eduardo pegou a intimação das mãos de Fernanda. Leu tudo. Viu as fotos dos vídeos. Leu a descrição do que aconteceu. Viu o pedido de R$200 mil de indenização. Viu o pedido de abertura de processo criminal. Ficou em silêncio por longos minutos, apenas lendo e relendo. Quando finalmente falou, a voz saía trêmula de raiva contida. Você armou para minha mãe? Você forjou um roubo. Você fez eu expulsar minha própria mãe de casa na noite de Natal porque você mentiu? Eduardo, eu não aguentava mais. Ela estava... Cala a boca! Eduardo gritou pela primeira vez em 10 anos de casamento. Fernanda pulou de susto. Você fez eu humilhar minha mãe na frente de 22 pessoas. Fez eu revistar o quarto dela como se ela fosse uma criminosa. Fez eu expulsar ela de casa sem nem saber onde ela ia dormir. E tudo porque você mentiu. Mas, Eduardo, não tem mais nenhum. Você é uma mentirosa, uma criminosa. Você forjou um crime, Fernanda. Sabe o que isso significa? Você pode ir presa. E pior, você me transformou em cúmplice. Eu expulsei minha mãe baseado na sua mentira. Eduardo pegou as chaves do carro na mesa. Onde você está indo? Fernanda se levantou. Vou atrás da minha mãe. Vou em Osasco. Vou implorar perdão. Você não vai. Você vai ficar aqui e me defender. Te defender? Você que se defenda. Você que arrume advogado. Você que pague a indenização. Você que responda ao processo criminal. Porque eu vou tentar salvar o que resta da minha relação com minha mãe. Se é que ainda dá para salvar alguma coisa. Eduardo saiu batendo a porta. Fernanda ficou sozinha na sala enorme e vazia, as paredes ecoando o silêncio. Eduardo chegou em Osasco às 8h30 da noite. Subiu os 3 andares de escada correndo, bateu na porta do apartamento. Dona Irene demorou para atender. Quando abriu, viu o filho com os olhos vermelhos de choro. Não disse nada, apenas ficou parada olhando. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, na soleira da porta, soluçando. Eu sou o pior filho do mundo. A Fernanda me contou tudo.
Ela armou. Ela forjou o roubo. E eu, como um idiota, como um covarde, acreditei nela em vez de acreditar na senhora. Expulsei a senhora de casa na noite de Natal. Revirei o quarto da senhora como se a senhora fosse uma criminosa. Deixei a senhora ser humilhada na frente de toda a família. Dona Irene continuou em silêncio, os braços cruzados. Mãe, eu não tenho desculpa. Eu falhei como filho. Quando o pai estava doente e precisou de ajuda, eu não dei. Quando o pai morreu, eu nem fiquei para o enterro. Quando a senhora morou na minha casa, eu deixei a Fernanda tratar a senhora como empregada, esconder a senhora dos convidados, humilhar a senhora todo dia. E agora isso? Eu sou um monstro, mãe. Um monstro. Eduardo, levanta daí. A voz de Dona Irene saiu firme. Ele levantou, limpou as lágrimas. Mãe, me perdoa? Eu te perdoo, porque você é meu filho e sempre vai ser. Mas, Eduardo, perdoar não é esquecer. O que você fez, o que você deixou de fazer, isso não apaga. Seu pai morreu esperando a ajuda que você podia dar, mas não deu. Eu vivi 3 anos sendo humilhada na sua casa enquanto você fingia não ver. E agora você me expulsou baseado numa mentira, sem nem investigar, sem nem me dar o benefício da dúvida. Eu sei, mãe, eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar, se a senhora deixar. Eduardo, eu não vou voltar para aquela casa, nunca mais. Não quero viver com a Fernanda. Não quero ver ela. Mas você pode me visitar, sozinho. Se quiser reconstruir nossa relação, vai ser aos poucos, com o tempo. E o processo? A senhora vai continuar? Vou. A Fernanda cometeu um crime. Ela precisa pagar. Não é por dinheiro, é por justiça. Ela forjou um roubo, me acusou falsamente, me humilhou. Precisa haver consequências. Eduardo acenou entendendo. A senhora está certa. Ela vai pagar. E eu? Eu vou me divorciar dela. Você tem certeza? Absoluta. Eu não posso continuar casado com alguém capaz de fazer isso. Alguém que mente, que forja crimes, que humilha idosos. Que tipo de exemplo isso é para os meus filhos? Eduardo limpou o rosto. Mãe, posso entrar. Ou a senhora prefere que eu vá embora? Pode entrar. Vou fazer um café. Ficaram conversando até meia-noite. Eduardo pediu perdão umas 20 vezes. Dona Irene deixou claro que ia demorar para confiar nele de novo, mas que estava disposta a tentar. Quando Eduardo foi embora, Dona Irene ficou sentada no sofá pensando. O filho tinha finalmente aberto os olhos. Mas o processo contra Fernanda continuaria. Porque aquilo não era sobre dinheiro ou vingança, era sobre justiça. 3 semanas depois, no dia 26 de janeiro, aconteceu a primeira audiência no Fórum de Osasco. Dona Irene chegou com a doutora Paula. Fernanda chegou com um advogado caro contratado às pressas, pago com o dinheiro que tinha conseguido emprestado da irmã, já que os pais se recusaram a ajudar. Eduardo não foi com Fernanda. Foi sentar do lado da mãe. O juiz, Dr. Henrique Moreira, um senhor de 62 anos, sério e experiente, analisou todo o processo, assistiu aos vídeos das câmeras em silêncio. Viu claramente Fernanda pegando o próprio colar e escondendo na bolsa. Viu a cena dela voltando ao closet fingindo procurar. Viu trechos da gravação da véspera de Natal com Fernanda acusando Dona Irene na frente de todos. Quando terminou de assistir, tirou os óculos e olhou diretamente para Fernanda. Senhora Fernanda, a senhora tem algo a dizer? O advogado dela tentou falar, mas o juiz levantou a mão. Quero ouvir dela. Fernanda estava pálida, tremendo. Eu estava desesperada. Eu não queria mais ela morando na minha casa, mas não conseguia fazer ela sair. Então eu tive essa ideia. Pensei que se eu acusasse ela de roubo, meu marido ia expulsar ela. Não pensei nas consequências. Foi uma burrice enorme. A senhora sabe que forjar um crime é crime? Que calúnia é crime?
Sei agora. Na hora eu não pensei nisso. O juiz colocou os óculos de volta, folheou o processo. Eu vi tudo aqui. Vi a senhora pegando o próprio colar, escondendo, e depois acusando uma senhora de 69 anos de tê-lo roubado. Vi a senhora fazendo um escândalo na véspera de Natal, na frente de 22 pessoas. Vi a senhora permitir que revistassem a vítima como se fosse uma criminosa. E vi a vítima sendo expulsa de casa sem nem saber onde ia dormir. Bateu o martelo. Não há dúvidas do que aconteceu. As provas são irrefutáveis. Condeno a ré, senhora Fernanda Almeida Santos, ao pagamento de R$ 200 mil de indenização por danos morais à vítima, senhora Irene Maria Santos. Além disso, determino que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para a avaliação de abertura de processo criminal por calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Fernanda começou a chorar. O advogado dela tentou argumentar, mas o juiz não quis nem ouvir. As provas são claras, a sentença está dada. Próximo caso. Saíram do fórum. Fernanda foi direto para o carro sem olhar para ninguém, chorando feito criança. Eduardo ficou parado na calçada com Dona Irene. Mãe, R$ 200 mil. A senhora vai conseguir comprar um apartamento bom com isso. Vou. E vou viver o resto da vida em paz, sem depender de ninguém. E eu? A senhora me perdoa de verdade? Eduardo, eu já disse, te perdoo. Mas você precisa provar que mudou. Com ações, não com palavras. Vem me visitar todo domingo, sozinho. Vamos reconstruir aos poucos. E a Fernanda? Não quero mais ver ela. Nunca mais. E Eduardo, pelo bem dos seus filhos, se divorcia dela. Júlia e Pedro não podem crescer achando que mentir e prejudicar os outros é normal. Eduardo acenou. Já entrei com pedido de divórcio ontem. Estou morando num hotel enquanto resolvo. Vou alugar um apartamento para mim e as crianças. Fernanda pode ficar com a mansão, não me importo. Só quero distância dela. 2 semanas depois, o Ministério Público abriu processo criminal contra Fernanda por calúnia. O processo demorou 6 meses até ir a julgamento. Em agosto de 2025, Fernanda foi condenada a 1 ano de serviço comunitário, 3 horas por dia, num asilo de idosos. A ironia era perfeita. A mulher que tinha humilhado uma idosa agora era obrigada a servir idosos todo dia. Eduardo se divorciou em maio. Júlia e Pedro, que no começo ficaram do lado da mãe, aos poucos foram entendendo o que tinha acontecido quando o pai mostrou os vídeos das câmeras. Ficaram horrorizados ao ver a mãe forjando um crime e acusando a avó falsamente. Hoje, em 2028, 3 anos depois, Dona Irene mora num apartamento de 2 quartos em Osasco, que comprou à vista com parte do dinheiro da indenização. O resto investiu e vive tranquila dos rendimentos mais a aposentadoria. Eduardo visita ela todo domingo religiosamente. Traz almoço pronto de restaurante bom, ficam conversando, assistem TV juntos. Aos poucos a relação foi se reconstruindo. Não é como era antes do Antônio morrer. Nunca mais vai ser. Mas é uma relação honesta agora. Os netos, Júlia e Pedro, também visitam às vezes. No começo, vinham só porque o pai obrigava. Mas aos poucos foram conhecendo a avó de verdade, ouvindo as histórias dela, entendendo o sacrifício que ela e o avô fizeram pelo pai deles. Hoje, vêm por vontade própria. Fernanda? Vive sozinha na mansão de Jardim Paulista que ficou com ela no divórcio, mas teve que vender 2 andares para pagar os 200 mil de indenização. Trabalha de novo como arquiteta autônoma, porque o pai cortou a mesada depois do escândalo. Os pais mal falam com ela, a tratam com distância gelada. A história se espalhou entre a elite de São Paulo. Todo mundo sabe o que ela fez. Ninguém quer contratar ela para projetos, ninguém quer ser amiga dela,
ninguém confia. Perdeu todas as amigas ricas, perdeu o status, perdeu a reputação. E todo dia, durante um ano inteiro, teve que cumprir 3 horas de serviço comunitário no Asilo Nossa Senhora Aparecida, servindo comida, limpando quartos, dando banho em idosos. Tudo supervisionado pela justiça, sem poder faltar um dia sequer. Dizem que no começo ela chorava todo dia. Achava humilhante. Mas, com o tempo, foi aprendendo alguma coisa sobre respeito e humanidade. Ou, pelo menos, é o que ela diz. Dona Irene não se importa se Fernanda mudou ou não. Não faz mais parte da vida dela. Quanto às câmeras que salvaram Dona Irene? Ela guardou numa caixinha especial com uma plaquinha escrita: As câmeras da justiça. De vez em quando pega a caixinha, olha para aqueles botõezinhos minúsculos e sorri lembrando como 5 câmeras de R$ 350 destruíram o plano perfeito de uma mulher rica e poderosa. Porque no final, a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode ser difícil de provar, mas sempre aparece. E quando aparece com provas irrefutáveis em vídeo de alta definição, não tem dinheiro, não tem status, não tem família rica que consiga esconder. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos histórias emocionantes todos os dias. E me conte nos comentários: você já foi acusado injustamente de algo? Como provou sua inocência?